A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa tarde. Mas antes de eu estar lendo a palavra de Deus, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você tem amado o teu próximo? Você tem praticado o amor? Você tem cuidado daqueles que estão ao seu derredor? Na palavra de Deus, quando nós vamos ler no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, o título é A Parábola do Bom Samaritano. E ela vai nos dizer que ela começa como um doutor da lei, questionando a Jesus, tentando a Jesus, perguntando como se faz para herdar a vida eterna. E Jesus o responde dizendo: você conhece as leis? Qual que é a lei? E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: isso tá certo. Mas ele para tentar se justificar, no versículo 29, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus começa a contar uma parábola. E diz que, no versículo 30, e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando ele meio morto. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem quase morto, todo machucado, que foi assaltado, naquele caminho que se encontrava aquele homem, a palavra de Deus vai dizer que passa naquele mesmo caminho um sacerdote. E o sacerdote, ao ver aquele homem, passou de largo, fingiu que não viu. E depois vai dizer no versículo 32 que do mesmo modo um levita passou e fez a mesma coisa. Viu aquele homem e passou de largo. Tipo, tem coisa para fazer muito mais importante. Eu nem sei o que eles pensaram, mas simplesmente não ajudaram. Mas aí no versículo 33 vai dizer que naquele mesmo caminho passa um samaritano. E a palavra de Deus vai dizer que quando aquele samaritano olha para aquele homem naquela situação, ele se move de íntima compaixão. Sabe o que me faz lembrar? Quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós vemos que quando Jesus olhava para alguém, antes do olhar dele chegar até a pessoa, a compaixão dele ia à frente. E a palavra de Deus vai dizer que aquele homem se aproximou daquele homem que estava todo machucado. E atou-lhes as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. Olha que interessante, aquele homem, ele não era sacerdote, ele não era levita, mas aquele homem se moveu de íntima compaixão, cuidou daquele homem, colocou ele sobre a sua cavalgura, e levou para a estalagem, cuidou dele a noite inteira, passou o azeite, o vinho, limpou as feridas. E no outro dia, ele deu dinheiro para o hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que gastares, eu te pagarei quando voltar. Meu irmão, quantas vezes tem pessoas próximo a nós, pessoas no nosso trabalho, no ciclo de amizade, na igreja, que nós vemos a pessoa passar por um problema, por uma dificuldade, e muitas vezes nós fazemos como sacerdote, como levita. Estamos mais preocupados com a correria do nosso dia a dia, ou com a nossa família, ou com nossos afazeres, e nós esquecemos que o maior dos mandamentos é o amor. E que não é só amar a Deus, mas o nosso próximo como a nós mesmos. Quem sabe existem pessoas que estão ao seu lado precisando de um abraço. Quem sabe existem pessoas que estão paralisadas, que não conseguem mais por si mesmo voltar para Deus. Nesta hora eu te convido a fazer como o bom samaritano. Eu te convido a amar o teu próximo, a sentir a dor do teu próximo, a segurar na mão dele, a curar as feridas, a ajudar ele, seja na oração,
Seja num abraço, seja pegando ele, apoiando, segurando ele do lado, levando ele até Deus. Quem sabe existem pessoas próximas a você que hoje estão afastadas da igreja, hoje estão fracos na fé, por causa de alguma guerra espiritual, por causa de alguma coisa que paralisou, que limitou eles no mundo espiritual. E você tem visto aquela pessoa se afastou da igreja, ou aquela pessoa não está indo mais nos cultos, ou aquela pessoa está... Você sabe o que ela está passando, ou você já mais ou menos, você já conhece a pessoa de olhar. E muitas vezes você está fazendo como sacerdote, como levita. Está fingindo que não vê. Nesta tarde eu te convido a fazer como o bom samaritano. Pare aquilo que você está fazendo. E faça aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Ama o seu próximo como a você mesmo. Quando eu estava estudando sobre essa palavra hoje, pela manhã, veio uma passagem da Bíblia que me faz muito lembrar sobre isso, um exemplo sobre isso. Quando nós lemos no livro de Marcos, capítulo 2, o título é O Paralítico de Cafarnaum. Aquele homem não tinha possibilidade nenhuma de ir até Jesus. Ele era paralítico. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, no versículo 3, que vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4 amigos foram às pernas daquele paralítico. Esses 4 amigos foi o bom samaritano. Ele sentiu a dor. Ele viu que o amigo dele não tinha como chegar até Jesus. Não podia chegar até o milagre. Mas aqueles 4 amigos se juntaram e foram à perna daquele paralítico. E diz que quando chegaram-se próximo à casa aonde Jesus estava, no versículo 4 diz que não puderam se aproximar por causa da multidão. Mas eu creio que um deles falou assim, mas tem um telhado. E aqueles 4 homens desceram aquele homem pelo telhado até Jesus. E aquele homem recebeu a sua cura. Aquele homem recebeu o seu milagre. Meu irmão e minha irmã, nessa tarde eu te convido a ser esses 4 homens. A ser o bom samaritano.